Eu quero te provar o porquê o método VDE é a melhor escolha para a sua segunda fase da OAB. E aí, meu povo, meu nome é Ana Clara Fernandes e todas as semanas eu estou aqui com um vídeo novo tratando sobre exame de ordem. Então, se você é OABeiro ou tá chegando perto de fazer essa prova, aproveita e já se inscreve no canal, já dá o like no vídeo, já também me segue lá no Instagram, que é @visto-de-estudante, e a gente fala muito sobre estratégias de estudos para essa prova. Então, vamos lá. Por que, de fato, o método VDE é a melhor escolha para sua preparação na segunda fase? Primeiro de tudo, para te explicar, eu preciso recapitular um pouquinho a minha história, né? Lá no início de 2018, eu fiz o AB, passei no AB, depois comecei a ajudar as pessoas na preparação de primeira fase com um cronograma simples de estudo. Hoje se tornou o método QLR, que é o meu curso de primeira fase. Só que aí, sempre que passava uma prova da OAB, os meus alunos chegavam para mim e falavam: e agora, Ana, o que é que eu vou fazer na segunda fase? Porque não existe nenhum curso que tenha a mesma organização do método QLR. Então os alunos ficavam perdidos, não só do tanto de coisa que tem para estudar na segunda fase, mas também da estratégia de estudos do método de estudo, porque você sabe que não é só estudar, tem que ter técnica e estratégia para poder utilizar seu tempo da melhor forma. Então meus alunos sempre reclamavam: Ana, pelo amor de Deus, por que não tem um curso para segunda fase? Eu quero fazer a segunda fase com você. Só que para mim, Ana Clara, era muito difícil colocar isso para frente, porque eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que cuidar da primeira fase, tinha que cuidar do Instagram, tinha que cuidar do YouTube agora, né? Eu tenho que cuidar, enfim, de várias coisas. Então, assim, eu não achava uma equipe, pessoas que pudessem me ajudar nesse projeto. E aí que entra o Pablo e a Marina, que eles são dois grandes amigos, que a gente se conheceu até pelas redes sociais mesmo, são lá de Recife, eu sou de Fortaleza. E aí, eles toparam esse projeto, falaram assim: Ana, top demais, vamos construir um método com a mesma organização do método QLR, só que voltado para a segunda fase. E aí, bora! Só que a partir do momento que eu falei o bora, eu tinha muito claro na minha cabeça o seguinte: eu não queria que o método VDE fosse igual os cursos tradicionais que existem hoje no mercado. Não é querendo falar desses cursos, mas especificamente eu queria que tivesse diferenciais, porque é assim que eu gosto de me ver no mercado. O método QLR chegou também dessa forma, né? É uma forma diferente de estudar para a primeira fase. Então, na segunda fase, eu também queria a mesma coisa. Eu queria ter um curso que solucionasse todos os problemas que na minha época de OAB de segunda fase eu sentia. Então, por exemplo, quando eu fiz segunda fase, eu não tinha um cronograma super organizado, eu não treinava todos os dias, eu tinha que anotar tudo no caderno, porque senão não tinha um material complementar bom. Então, todos esses problemas eu queria solucionar no método VDE. E foi assim que, de fato, nasceu esse curso, resolvendo os problemas que eu tinha na minha época de OABeira e, óbvio, também escutando todos vocês ao longo desses anos, para ter o curso de segunda fase perfeito. Então, olha só, era normal eu escutar dos meus alunos QLR de primeira fase quando iam para a segunda fase: ai, Ana, eu tô sentindo tanta falta, no meu curso não tem um cronograma organizado. Ô, Ana, meu Deus do céu, não sei o que é que eu faço, eu não sei como estudar. Lá no curso que eu faço é só aula, 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 aula. Eu não sei nem por onde começo, eu não sei nem qual é o passo a passo, eu não sei nem como estudar. É bem diferente da primeira fase, então a pessoa também se sentia muito perdida em relação a isso. Ana, não tenho tempo para treinar. É só aula em cima de aula com duração de 3, 4 horas por dia. Eu não tenho esse tempo. Ou eu assisto aula ou eu treino, não sobra tempo para os dois, o que é que eu faço? E também não tinha tempo para revisão, não tinha tempo organizado para revisão. Então, esses problemas que eu citei agora para vocês eram muito comuns de eu escutar. Que eu também sentia essa falta, mas como também os meus alunos QLR que passavam para a segunda fase. Então, eles também sentiam falta de saber como estudar, de ter um mentor para auxiliar também para a segunda fase. E tudo isso eu consegui trazer também para o VDE. Então vamos lá. Ana, quais são as áreas de segunda fase que você tem atualmente no VDE? Primeiro, nós temos direito do trabalho com a nossa dupla dinâmica maravilhosa, professora Ana Carolina de Stefani e também a professora Renata Japiaçu. Duas maravilhosas que você vai se apaixonar por direito do trabalho. Inclusive, até eu entendo direito do trabalho com elas, que é uma coisa que eu não gosto. Também temos direito civil com o professor Pablo Medeiros e também com a professora Júlia Christensen, uma dupla também
maravilhosa que os ex-alunos VDE dão o que falar, viu? Morrem de saudade porque eles explicam direito civil e processo civil como ninguém. Também temos direito tributário com a professora Milena Costa e a professora Marina Lisboa, também maravilhosa em direito tributário. Quem gosta dessa área deve apostar, porque é uma área muito tranquila na segunda fase. A gente tem várias notas 10, 9.9, 9.8, então é uma área realmente muito boa. Temos direito administrativo com a professora Marina, que ela também é professora de tributário, mas também dá direito administrativo, também maravilhosa, amo direito administrativo. E por último, nós temos direito constitucional com a professora Natália Valença e o professor Líbero Filho, a nossa dupla e dinâmica maravilhosa. E eu sou suspeita pra falar porque eu fiz segunda fase em Direito Constitucional. Então, assim, eu tô aqui pra dizer pra vocês que tá sensacional o curso de segunda fase em Direito Constitucional. Mas, assim, é sucesso em tudo, tá? Vá pro que realmente você gosta. Então, vamos lá pra pauta. Ana, o que é que tem de diferencial no método VDE? Você já explicou agora tudo, como foi que nasceu, o que é que tem de diferencial? Vamos lá. Número 1, nós temos um calendário e um cronograma totalmente detalhado pra você saber exatamente o que você vai estudar dia após dia, sem dúvida nenhuma. Então não é um calendário genérico e impossível de cumprir, não. Você vai ter, de fato, metas reais para você cumprir, de até 1h30 por dia de aula para você assistir, com atividade de treino para você praticar todos os dias. Então tudo de forma muito detalhada para você ter a organização que você precisa, porque antes da gente começar um curso, a gente precisa se organizar, até para poder dar conta disso e mais outras coisas que a gente tem, né? A vida pessoal, trabalho, enfim, estágio, faculdade. A nossa vida não é só para a OAB, então a gente precisa ter, em primeiro lugar, a organização. Segundo diferencial, e esse diferencial vem lá do QLR, que é meu curso de primeira fase, que é o quê? A gente sabe que lá é super importante a resolução de questões diárias para o aprendizado. E não poderia ser diferente aqui no VDE. A gente tem um princípio que é o seguinte: desde o primeiro dia de estudos, o aluno VDE já pratica através das atividades de treino. Ana, o que são as atividades de treino? São questões discursivas ou peça processual que você responde sempre após a aula. E óbvio que é de acordo com o tema da aula assistida no dia. Então você assiste a aula e logo vai praticar aquilo em questões que já caíram nas provas do OAB, como também questões inéditas feitas pelo nosso time VDE. Então desde o primeiro dia você já começa a treinar, porque na segunda fase o segredo é você desenvolver a sua capacidade argumentativa, saber argumentar nas palavras. Então no VDE a gente prepara isso desde o primeiro dia, a gente não deixa isso só para a reta final. Terceiro diferencial, nós temos aulas gravadas em qualidade 4K, todas sempre muito atualizadas, um cenário maravilhoso, chique, perfeito, que chega a dar vontade de quê? De continuar assistindo sem parar as aulas. E isso são os nossos alunos que falam, viu? Eles morrem de falar que dá vontade de não parar de assistir aula, e tão gostoso que é. Então, assim, uma plataforma super organizada, que a gente coloca aula por aula dividida por blocos, e assim se torna menos cansativo, porque as aulas são em blocos de meia hora. Então, nós temos de meia em meia hora um bloco que a gente faz essa divisão para ficar de uma forma bem mais dinâmica para você. Diferencial número 4, que esse aqui eu amo, são os nossos materiais complementares. Você sabe, se você já tiver passado aí por outros cursos, você sabe que os materiais, você sabe, principalmente se você tiver vindo de outros cursos, você sabe que lá é muito difícil ter um material complementar bom. Ou seja, você, aluno, tem que montar o seu caderno de estudos através das aulas. Só que isso eu sofri demais na minha época, porque eu tinha estágio, eu tinha faculdade e eu não tinha tempo para ficar escrevendo tudo. Fora que meu pulso doía demais. Então eu tinha que escrever para poder não esquecer de nada que foi dado em aula, e ao mesmo tempo eu tinha que treinar, né? Treinar as questões e treinar as peças. Então era assim impossível. Eu cheguei perto da prova com meu pulso doendo demais. Então no método VDE a gente se preocupou demais em ter um material até mais completo do que a aula, para que você possa acompanhar a aula junto com esse material. Então você não vai precisar pegar um caderno e anotar palavra por palavra. Tudo já vai estar nesses materiais complementares. E cheio de figuras, cheio de tabelas, com resolução de questões, enfim, tudo que foi dado na aula vai estar no material complementar para você. Diferencial número 5, que é a parte aqui que eu me responsabilizo com vocês. Além da parte do cronograma e do calendário, que sou eu que organizo para vocês, entra a parte de métodos de estudo e estratégias de estudos. Você não vai entrar no método VDE e vai ter só uma ruma de aula para você assistir. Não,
Não, você vai saber de fato o passo a passo dos estudos. Ah, como é que eu estudo? Como é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Como é que funciona a prova de segunda fase? Quais são as regras da prova de segunda fase? O que é que zera uma peça? O que é que eu posso fazer nas questões discursivas? O que é que eu não posso fazer nas questões discursivas? O que é que eu posso levar para a minha prova? Então, toda essa questão de estratégia de estudo, de técnicas de estudo, de métodos de estudo, do que pode e o que não pode, essa parte sou eu que estou responsável. Então, você tem módulos voltados para isso na plataforma do VDE. Então, você não sabe só o conteúdo, você sabe como estudar. Isso é muito importante para você tirar o maior proveito possível desse período, né, entre primeira e segunda fase. Sexto diferencial, nós temos simulados inéditos com correção individualizada de cada aluno. E quando eu falo individualizada mesmo, é individualizado real, não é copia e cola os feedbacks para todo mundo, não. A gente tem uma equipe, inclusive isso é super trabalhoso, que analisa prova por prova de vocês, simulado por simulado, para dar um feedback real sobre como você está, tanto em questão de argumentação, como em questão de estrutura, como também em questão de letra, se sua letra está legível ou não, se está organizada ou não. A gente se preocupa em realmente passar um feedback verdadeiro para que você evolua simulado após simulados. E esses não são todos diferenciais. Ainda temos esqueletos de peças, ainda temos cadernos de teses, ainda temos mentorias ao vivo com os professores, ainda temos aulões de revisões ao vivo. Enfim, o método tá muito completo. Completo porque ele nasceu da minha necessidade e da necessidade de vocês. É um curso que te ensina a estudar e te ensina o que estudar de forma estratégica e treinando todos os dias, que isso é o mais importante. Então é por isso que o método VDE é para você, porque ele nasceu para você com as suas necessidades que você tem quando passa da primeira fase para a segunda. Então vem com a gente, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Se as vagas não estiverem abertas, vai ter o link da lista de espera. Então todas as informações vocês encontram aqui e também no meu Instagram lá, Visto de Estudante, e também lá no Instagram do Método VDE, @MétodoVDE. Então eu espero que eu tenha te convencido que o Método VDE é o seu lugar, é o lugar que você vai fazer a sua preparação para a segunda fase do OAB, que eu tenho certeza que vai ser com maior tranquilidade do mundo, porque a gente quer que você chegue na prova seguro, tenha estudado tudo de uma forma organizada e eficaz, que é isso que você precisa. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Combinado? Então até a próxima.